Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero orar por você. Que Deus abençoe a sua vida espiritual, sentimental, financeira. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Que Deus abençoe poderosamente. Gente, hoje eu quero fazer uma oração do Salmo 31. Deus me deu essa palavra. Gente, esse salmo fala da luta de Davi, né? Correndo, fugindo para não morrer, né? Clamando a Deus, gritando socorro de Deus, né? No título da mensagem até fala aqui que é lamentos e louvor, né? Ou seja, esse salmo, ele é um pedido de socorro, né? Ele é um clamor do salmista Davi para Deus, mas também é um louvor, né? Uma parte que ele louva ao Senhor, que ele canta, né? Ele agradece a Deus, né? Ele prega, né? Ele fala, tem uma parte desse salmo que ele, né, de agradecimento, né, de louvor, né, que ele canta, né, para Deus. Então, gente, esse salmo, essa oração, né, essa oração desse salmo é uma inspiração para nós, pra gente poder tá tendo forças para lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, né? Tudo aquilo que queremos conquistar, nós não podemos desistir, nós temos que lutar. Tudo a gente tem que buscar a direção de Deus, buscar o socorro para Deus. Olha aqui o que o salmista Davi fala no primeiro versículo aqui. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Ou seja, gente, Davi ele estava num período da vida dele que ele estava fugindo, ele estava envergonhado, gente, humilhado. Gente, já pensou fugir para não morrer? Fugir do próprio filho, gente. Tem mais vergonha que isso, humilhação? Davi, ele estava sendo humilhado. Davi, ele estava com vergonha, porque ele estava fugindo do seu próprio filho. E todo mundo ria dele, debochava dele. Então, gente, e Davi, ele sabia, né? Ele sabia o que estava acontecendo com ele, que ele estava colhendo os frutos do que ele plantou. Davi, ele tinha ciência disso, ele sabia. Davi, ele sabia que ele errou muito, gente. Davi, ele errou muito, ele cometeu muitos erros, ele pecou, né? Ele pecou muito, fez muita coisa errada. Então, Deus falou que ele ia pagar por isso, que ele ia pagar. Deus perdoou Davi. Deus perdoou, mas Deus também falou que ele ia pagar pelos pecados, pelo que ele fez. Então, tudo de ruim, gente, que estava acontecendo com Davi, ele sabia que era porque ele tinha feito coisa errada lá atrás e ele estava pagando. Então, ele aceitava tudo que vinha de ruim. Lógico que tinha momento que ele desesperava, ele clamava a Deus, pedia socorro para Deus, a misericórdia de Deus, mas ele também, ao mesmo tempo, ele sabia que ele estava colhendo os frutos do que ele plantou. Porque, gente, na nossa vida é assim. Às vezes, a gente fez coisas, né, lá atrás, né? A gente fez coisas erradas, só que a gente agora tá na presença de Deus, a gente pede perdão para Deus, né? Pelos nossos erros, por tudo que a gente fez de errado, a gente pede perdão para Deus, Ele nos perdoa. Mas não quer dizer que a gente não vai colher os frutos, não quer dizer que a gente vai pagar, não quer dizer que a gente não vai pagar por aquilo. Lógico, a gente paga, né? Tem coisas que a gente fez lá atrás que a gente esqueceu, né? Mas tem a lei da semeadura, quem planta colhe. Então, se a gente fez algo de errado lá atrás, com certeza a gente vai colher os frutos daquilo que fez. Gente, eu vou ler alguns versículos aqui do Salmo, né, 31, não dá para ler o Salmo todo, porque ele é muito grande, mas se você quiser pode ler em casa, porque é um Salmo muito abençoado, amém? Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Viu, gente? Davi estava clamando a Deus, né? Pela vergonha que ele estava passando naquele momento, ele não aguentava mais. Ele queria se ver livre daquela vergonha. Então, inclina-me os ouvidos e livra-me depressa. Ou seja, ele queria que Deus livrasse ele depressa, porque ele não estava aguentando mais, gente. Né? Davi, ele estava num ponto de, sabe, assim, de desespero, né? Já pensou, gente, fugindo para não morrer, né? Então, ele estava desesperado. Aqui no 3 ele fala assim: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ou seja, ele clama a Deus e ao mesmo tempo ele fala que Deus é a rocha dele, a fortaleza dele. Ou seja, a força dele está no Senhor, né? A fé dele está no Senhor. O Senhor é a força dele, é a rocha dele. Então Davi, ele confiava muito em Deus. Ele clamava porque ele sabia que Deus ia socorrer. E aqui, gente, no verso 8, ele fala assim: e não me entregues nas mãos do inimigo.
O inimigo dele naquele momento era o filho, gente. Ou seja, ele pediu socorro para Deus, para não ser entregue nas mãos do inimigo. Aqui, gente, no 9 ele fala assim, né? O salmista Davi fala assim: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza, os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Ou seja, gente, ele estava desesperado. Ou seja, ele estava atribulado. Davi estava atribulado. Ele fala aqui que ele estava atribulado. Para você ver, gente, Davi, um homem que confiava muito em Deus, né? Que ele sabia que Deus era fiel, sabia, né, do poder de Deus. Ele sabia o que Deus era capaz de fazer. E mesmo assim, ele estava desesperado, fugindo, desesperado. Então, gente, para você ver que todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por momentos de tribulação, de tristeza, todos nós passamos por momentos que parece que não vai acabar, aquela guerra não vai acabar. Aqui o salmista Davi, ele confiava em Deus, ele sabia de tudo isso, né, o que Deus era capaz de fazer, Deus era capaz de livrar ele dos inimigos, de tudo, mas mesmo assim ele estava desesperado, clamando a Deus, pedindo o socorro de Deus, falando para Deus que ele estava atribulado, né, que ele não estava aguentando mais, pedindo socorro. Sabe, gente, Deus, ele sabe o que a gente precisa. Ele sonda nossos corações, ele nos conhece, ele sabe de tudo o que é que precisamos, mas ele quer que a gente clama a ele. Deus, ele quer que a gente pede para ele. Estamos passando por sufocos, por lutas, por atribulações, né? Deus, ele quer que nós, né, pedimos socorro para ele, que nós confiamos nele. Então, mesmo ele sabendo o que a gente precisa, é necessário a gente falar para Deus, contar o que a gente está passando, nossos problemas, contar para Deus e pedir o socorro dele, a misericórdia dele, né? Como o salmista Davi fez aqui, estava desesperado, gente, pedindo socorro de Deus, que ele sabia que era só Deus que podia livrar ele daquela situação. Aqui no 16 o salmista fala assim: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Ou seja, Senhor, salva-me por tua misericórdia, para Deus ter misericórdia dele. Então Davi estava aqui nos momentos de desespero clamando a Deus. Então várias vezes você vai ver aqui no Salmo, né, 31, Davi buscando a Deus, a misericórdia de Deus, para Deus ter misericórdia dele, para Deus socorrer ele, né? Davi, todo o tempo Davi estava aqui clamando a Deus. Gente, aqui de novo, Davi fala de novo aqui da vergonha que ele está passando aqui no 17, né? No verso 17 ele fala: não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invocarei, envergonhado seja os perversos. Ou seja, gente, ele tá falando aqui que envergonhado sejam os perversos, né? Os que estão praticando a maldade. Porque Deus tá vendo, gente, ele tá vendo tudo, quem é que tá certo e quem é que tá errado. Deus, ele conhece tudo, ele sabe tudo. Deus é justo. Deus é justo, ele sabe quem tá certo e quem tá errado, quem tá praticando maldade. Deus sabe de tudo, Deus sonda corações, ele sabe. Então Davi falando que não seja ele envergonhado, mas sim o perverso, né? Aquele que tá perseguindo ele. Aqui 19, gente, no verso 19 fala assim: como é grande a tua bondade, que reserva aos que te amam. Ou seja, né, como é grande a bondade de Deus que reserva aos que o amam ele. Então, se você ama a Deus, você tá com ele no seu coração, fique em paz, fique tranquilo que Deus vai te socorrer. Ele vai te livrar das garras do inimigo. Então pode ficar tranquilo, pode confiar em Deus. Se você ama a Deus, você está na presença de Deus, você não tem que temer inimigo nenhum, porque Deus vai te socorrer. Ele vai te salvar, pode ter certeza. Ó, amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Ou seja, Deus, ele não gosta do soberbo. Davi era humilde, gente, tinha um coração humilde, coração aquebrantado, coração segundo o coração de Deus. Então Deus amava Davi, Deus amava. Então os inimigos, ele não ia matar Davi, porque Deus não ia deixar, né? Davi estava passando por aquele sofrimento todo, por aquelas lutas, porque ele estava colhendo o que ele plantou lá atrás, as coisas erradas que ele fez. Deus não ia deixar Davi chegar ao ponto dos inimigos matarem ele, né? Então, Deus ia socorrer, ele não ia deixar. Deus ia livrar Davi da morte. Então, aqui no versos 24, né, finalizando, então, o salmista Davi, ele fala assim: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém? Então, gente, ele fala aqui, todos aqueles, né, que esperam em Deus, né, alcançam a vitória. Todos aqueles que esperam no Senhor alcançam.
a bênção, a misericórdia de Deus, né? É fortalecido no Senhor. Então, aqueles que esperam no Senhor, com certeza tem a vitória. Vai chegar até o fim, vai lutar até o fim, vai ter vitória. Amém? Então, gente, o salmista Davi, ele confiava em Deus, ele implorava por auxílio divino, né? Ele implorava pelo auxílio de Deus. Mas ele sabia que ele estava pagando o preço pelas escolhas erradas, pelas coisas erradas que ele fez lá atrás. Ele sabia que ele estava pagando o preço, né? Ele sabia que ele estava sendo punido por aquilo que ele fez de errado, né? Lá no passado. Então ele tinha ciência disso, ele sabia disso. Mesmo sendo perseguido, né, pelo seu filho, o filho dele querendo matar, mesmo Davi sendo perseguido, ele não desejava a morte do seu filho. Ele até pediu para que não matasse o filho. Porque, gente, Davi, ele era justo. Davi, ele era um homem muito justo. E ele sabia o que ele estava passando, que ele estava colhendo os frutos do que ele fez. E Deus é justo também. Por isso que Deus amava Davi, por causa do coração, porque Deus também é justo, Deus é justiça. Deus, ele pode amar você, mas se você fizer algo de errado, né, ele vai te punir. Você vai pagar o preço, né? Mesmo ele te amando, mas você vai ter que pagar o preço daquilo que você fez de errado, porque Deus, ele é justo. Deus, ele não protege ninguém, por mais que ele ama, ele não protege. Deus, ele julga com justiça. Ele é imparcial, gente, ele é imparcial, ele julga mesmo. Sabe, gente, no momento de desespero, a gente clama a Deus, a gente fala, Senhor, me socorre, né? Igual o salmista Davi, se apressa, Senhor, né? Se apressa, olha pro meu desespero, tô precisando de ajuda, me socorre. Mas olha só, gente, o tempo de Deus é o melhor. A hora certa, o tempo de Deus é o melhor. Por isso que temos que sempre que confiar nele, né? Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que é bom, o que é melhor para nós. Por isso, gente, que temos que confiar em Deus, né? Deixar tudo nas mãos dele. A nossa vida, a nossa família, o nosso projeto, né? Tudo que a gente tem, a gente deixa nas mãos de Deus, deixar Deus guiar, deixar Deus nos direcionar, né? Porque ele sim vai saber o que é, ele vai saber a coisa certa a se fazer. Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe o que é melhor para nós, né? O que não é bom pra gente, que a gente perde, a gente não deve reclamar nem murmurar, porque é um livramento de Deus. Aquilo que faz mal pra gente, aquilo que não é pra gente, Deus tira. E é aí que a gente não pode murmurar e nem reclamar. Porque se a gente deixou nossa vida nas mãos de Deus, a gente confiou nele, né? E a gente perder algo ou alguma coisa for tirada da gente, então a gente não pode reclamar. Não pode achar ruim. Porque se tá nas mãos de Deus e ele tirou, porque é o melhor para nós. É um livramento. Muitas vezes a pessoa tá numa empresa, no trabalho, aí ela perde aquele emprego, né? Aí ela murmura, acha ruim, né? Ela fica nervosa. E aquela pessoa se revolta. E aí a pessoa se revolta, acha ruim, briga. Só que aí Deus estava preparando outra coisa melhor para ela. Deus estava preparando o melhor. Se ela perdeu, se aquela porta fechou, é porque Deus se abriu outra melhor, outra maior. Então, por isso que não devemos reclamar nem murmurar. Porque se estamos nas mãos de Deus e confiamos a Ele a nossa vida, temos que confiar e saber que Ele vai fazer o melhor para nós. Temos que confiar, temos que entender, né? Ter o entendimento que Deus, ele quer o melhor para nós. Sempre, sempre Deus quer o melhor para nós. Deus nunca vai querer o pior para os filhos dele, gente. Deus é nosso pai, somos filhos de Deus, né? Um pai nunca quer o pior para o filho. O pai sempre quer o melhor para o filho. E nós somos filhos de Deus. Então sempre ele vai querer o melhor para nós. Podemos confiar. Podemos confiar, depositar toda a nossa confiança em Deus, né? E acreditar que sempre Ele fará o melhor por nós. Amém? Glória a Deus? Meus amores, eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Glória a Deus. Gente, eu peço a vocês, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Amém? Esse canal é para falar de Deus, da palavra de Deus, para orar por você. Como eu já falei aqui, né? Tô indo sempre no monte, né? Toda semana eu vou ao monte buscar a resposta de Deus para sua vida. Todos que me pedem oração aqui também, tô sempre orando todos os dias, orando por você. Então, se você tiver inscrito aqui, então você tá nas minhas orações. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus amores. Feche os olhos se vocês puderem. Amém? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entro, Pai, na tua santa presença, meu Deus, em oração, meu Pai. Meu Deus, toca, Senhor, com teu poder, meu Pai, de cura, de restauração, de libertação. O milagre que essa pessoa estiver precisando, meu Deus, eu peço ao Senhor que vá ao encontro dela, Pai.
Abençoa, meu Deus. Toca, meu Pai, na vida dessa pessoa, Pai. Às vezes é um milagre financeiro que ela esteja precisando, Pai. Às vezes é na saúde, Senhor, ou na vida espiritual, ou na vida sentimental, seja onde for o milagre que essa pessoa esteja precisando, meu Pai. Eu peço ao Senhor que opera na vida dela, Pai. Às vezes a pessoa está passando por luta, Senhor, né? Uma angústia, meu Deus. Às vezes, meu Pai, uma perseguição. É algo que está tirando o sono dessa pessoa. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que ajude essa pessoa, Pai. Liberta ela desse sofrimento, Pai. Fortalece, Pai. Derrama a tua unção, meu Pai. Fortalecimento na vida dessa pessoa, Pai. Que ela venha ter paz, meu Deus. Paz de espírito, Senhor. Eu creio, meu Deus, que cada um que estiver aqui nessa oração, Pai, vai ter resposta. Eu creio que o Senhor vai visitar cada um, vai entregar a vitória, meu Pai, que eles estão precisando, que eles estão buscando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo aqui a vitória dessa pessoa, meu Pai. Se é uma cura, se é um milagre financeiro, se é um milagre espiritual, um fortalecimento, meu Pai. Se é, meu Pai, uma resposta, uma bênção no casamento, Pai. Uma restauração no casamento, Senhor. O Senhor venha, meu Pai, agir na vida de cada um, entregar a vitória, a bênção, meu Pai, que eles precisam, meu Deus. Nós precisamos do Senhor, Pai. Só temos o Senhor, meu Pai, para pedir socorro, meu Deus. Que o Senhor venha nos socorrer, Pai. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Precisamos, meu Pai, do teu auxílio, da tua ajuda, do teu fortalecimento, Pai, nas nossas vidas, Pai. Precisamos que o Senhor nos dê direção, Pai. Tem situações que nós não sabemos agir, não sabemos o que fazer e precisamos da tua ajuda. Precisamos do teu auxílio, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Precisamos do Senhor, meu Deus. Precisamos da tua força, da tua misericórdia, do teu perdão. Precisamos, Senhor, do teu socorro, Pai. Eu peço ao Senhor que entregue a vitória, meu Pai, a cada um aqui, Senhor. E eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos orar o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino e o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Amém, meus amores. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês.